Graça e paz, irmãos. Hoje, dia 18 de abril de 2020, iniciamos mais um Manancial do Meio-Dia, um momento em que nós refletimos, meditamos na Palavra de Deus para trazer um pouco de orientação, de alento nesse tempo de crise. Por isso, eu convido você a, neste momento, estarmos juntos louvando ao Senhor, buscando Ele em primeiro lugar, através da adoração. Vamos louvar o Senhor neste momento. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Acrescentadas, é verdade. Buscar o reino de Deus e estas coisas do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido, realmente deve ser o objetivo dos nossos corações, principalmente para enfrentarmos o dia a dia que nós temos vivenciado nos últimos tempos, não é? Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, 19 até o verso 31. Diz assim: Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé,
um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas minhas mãos, perdão, se eu não vir suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali sentados, reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus ainda diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o texto do Evangelho de João, momentos logo depois da ressurreição, quando Jesus aparece a seus discípulos. E eu quero ler aqui uma introdução para a reflexão desta manhã e tarde. Crer para ver. No capítulo 20 do Evangelho de João, o verbo ver aparece pelo menos 13 vezes. João destaca a condição de incredulidade dos discípulos. Eles vinham, mas não conseguiam perceber o significado dos acontecimentos relacionados à morte de Jesus. Com isso, foram tomados pela incredulidade e pelo medo. Os discípulos permaneceram nessa condição até que o Senhor apareceu a eles. Os que o viram deixaram de lado a incredulidade e creram que o Cristo crucificado havia ressuscitado. Mas Tomé não viu, e porque não viu, permaneceu incrédulo. A fé de Tomé, como a dos discípulos, estava claramente condicionada ao que via. Quando este, porém, viu o Senhor, seus olhos se abriram e ele foi liberto da incredulidade. Versos 28 e 29. A condição dos discípulos e a repreensão de Jesus são um alerta para nossa própria realidade espiritual. Não podemos ser tomados pela incredulidade. É preciso crer, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Nossa fé não deve ser firmada naquilo que vemos, mas na palavra do Senhor. Como está a sua fé? Firme ou vacilante? Será que ela está baseada na palavra de Deus ou você depende daquilo que vê para crer que Ele está cumprindo seus propósitos? Lembre-se de que a fé é a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Creia e confie. Quando li esse texto, quando eu e minha esposa na devocional meditamos nesta reflexão hoje pela manhã, me veio à mente também o próprio texto do Evangelho de João, esse texto que li, mas principalmente os versos 19 a 25, quando os discípulos estavam presos. Presos não, estavam autopresos. Eles se colocaram numa condição de limitação por causa do medo, por causa da perseguição e principalmente por causa da incredulidade. Me fez lembrar o nosso momento agora que nós estamos vivendo. Nós não estamos com incredulidade com relação à salvação que há em Jesus Cristo, nossa fé se fundamenta nesta verdade, porém nós estamos vivendo um tempo de medo. Alguns podem dizer que não, mas todos nós estamos, como diz, com a pulga atrás da orelha. Esse tempo de afastamento social, onde a recomendação é permanecer em casa, quando sair, use máscaras, evite ter contato com as pessoas e tudo mais. Ou melhor, cumprimentar as pessoas, abraçar, chegar muito perto. Se tiver que conversar com alguém, fique a 1,5 metro. E agora, como pastor, eu vivencio isso com relação à igreja. A igreja não pode se reunir em culto público por causa de aglomeração, a não ser no máximo 5 pessoas. Pois bem, alguns de nós
estão ultrapassando este limite, estão se reunindo em grupos, em reuniões com maior número e se aproximando muito. Em primeiro lugar, isso é uma desobediência legal, civil, em que há uma norma sendo baixada e que aqueles que estão fazendo isso em nome de Deus, muitas vezes estão justamente dando mau testemunho. Falamos tanto em honestidade, em obediência, em orar pelas autoridades, mas quando mexem com a nossa vontade, com aquilo que é nosso, dizemos que essa lei é injusta, ela não merece ser obedecida. Em primeiro lugar, entendo que nós não estamos sendo proibidos de adorar a Deus e nem de servir a Deus. Na verdade, estamos tendo uma oportunidade única como jamais houve em toda a história. Crentes estão utilizando a internet para poder transmitir a palavra de Deus a muitos mais lugares, a muito mais distância ao mesmo tempo. Eu acredito que o evangelho nunca foi tão falado e tão pregado como tem sido pregado neste exato momento. E isto é algo que nós temos que pensar. Os discípulos do texto que lemos estavam com medo porque Jesus Cristo havia morrido e eles estavam com receio de aparecer na rua porque seriam presos ou porque seriam tolhida sua liberdade. E muitas vezes nós estamos nos comportando assim e nos esquecemos que nossa liberdade não foi tolhida. E nem devemos deixar de crer, devemos continuar a confiar de que o nosso Deus está vivo e está entre nós. Isso é tão verdadeiro que no verso 19 o texto diz que os discípulos estavam num lugar com medo e totalmente, possivelmente tendo uma autocomiseração, sentindo pena de si mesmos pelas coisas que estavam acontecendo, e Jesus aparece no meio deles, até cumprindo o que o Senhor Jesus mesmo afirmou: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estarei eu. E a primeira coisa que Jesus faz é dizer: paz seja convosco. Aqueles homens e mulheres que vivem realmente sob a graça de Cristo Jesus, a primeira coisa que eles experimentam é paz, a certeza de que não estão sós, que não estão desamparados, que mesmo com preocupações sobre a vida, experimentam a paz real que vem do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que acontece naquela situação é que quando os discípulos olham para Jesus e o veem, o identificam, percebem que Jesus está em nós, ou Jesus está entre nós, eles se alegraram. Segundo elemento que nós precisamos trazer aos nossos corações no dia a dia, nesse tempo em que estamos vivendo de afastamento: alegre-se em tudo aquilo que Deus tem dado a você. Alegre-se com sua vida, alegre-se com a bênção de estar em seu lar, alegre-se por você não estar experimentando nenhum tipo de enfermidade, alegre-se por você não estar precisando ir ao hospital por causa de qualquer outra doença, porque os hospitais estão passando por dificuldades. Alegre-se, porque você é filho de Deus, é filho de Deus. Experimente essa alegria, tenha certeza, coloque isso em sua mente como razão. Não fique esperando um milagre, as coisas melhorarem fora para você melhorar por dentro. Comece a celebrar a bênção da vida que há em Cristo Jesus. Alegre-se. Aquele que tem a Jesus celebra a vida. Essa é uma verdade, uma grande realidade. Terceiro lugar, Jesus Cristo disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus nos dá ocupação. Em tempos como esse, nós precisamos estar ocupados. Ah, pastor, eu estou trancado dentro de casa, tem muita coisa em casa para ser feita. Ontem eu estava fazendo arrumação aqui na casa, hoje eu vou ter que fazer mais. Sempre há o que fazer, há sempre o que se cuidar. E mesmo que não haja dentro da sua casa, nada te impede de você pegar o seu celular e servir ao Senhor, ligar para o seu irmão e pelo telefone orar com ele. Conversar com ele, dialogar, compartilhar.
Ao invés de se fechar no mundo, reclamando, esperando que alguma coisa aconteça para te tirar de dentro de casa, saia de casa através dessas oportunidades. Fale com quem você ama. Deixe o seu coração ir em outros lugares, mesmo que fisicamente não possa. Infelizmente, não estamos acostumados com isso. Nós vamos ter que reaprender. Nós vamos ter que trabalhar com isso. Nós vamos ter que começar a cuidar do outro, mesmo não estando abraçado com ele. Cristo Jesus nos deu essa tarefa. As dificuldades que surgem não são justificativa para não fazermos, mas oportunidades para procurarmos outra forma de fazer aquilo que Deus nos tem chamado para fazer. Ocupe-se. Você vai ver como Deus vai te abençoar imensamente e vai trazer ao seu coração uma satisfação, e a paz que vem de Deus estará dominando o seu coração. E por fim, alguns vão dizer, mas eu não sou capaz, meu irmão e minha irmã. No verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se você crê em Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Se você tem a Jesus como seu Salvador, você tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, está capacitado, pode fazer, pode compartilhar com outros. Não se restrinja, não se limite, não ache que você está preso. Você tem diante de Deus a oportunidade de alcançar outras vidas muito mais rápido se você tivesse que sair a pé ou de carro para visitar ou para conversar. Muitas vezes nós estamos no templo e temos 20, 30, 40 pessoas à nossa volta e no máximo conversamos com 5 pessoas. Isso com muito esforço, se queremos conversar. Alguns se contentam apenas em conversar com quem está sentado do lado, no muito quem está sentado na frente, porque virar para trás é mais complicado. Por isso, aproveite este momento para utilizar tudo aquilo que Deus lhe tem lhe dado para servi-lo. Você foi capacitado por isso. Às vezes eu vejo pessoas ligando para outras para contar sobre um problema que aconteceu na família. Ligando para contar sobre uma receita de doce, de bolo, de comida, mas não consegue ligar o telefone, o celular e falar assim, oi, eu liguei para você que eu quero orar com você. Deus te capacitou para fazer isso, então não desista. Creia, creia. Você verá como isso será uma grande realidade na sua vida. O texto, ele continua a narrativa, né? E dali para frente vai entrar com a situação de Tomé. Ele não viu, por isso duvidou. E ele duvidou porque não vivenciou a experiência. Qual experiência? Da paz de Cristo na sua vida, da alegria de ter visto Jesus, da satisfação de experimentar o comissionamento. Eu te chamei para servir, e a presença do Espírito Santo. A única recomendação que Jesus dá àquele homem naquele momento é: creia, não seja descrente. Não seja dura cerviz. Abra seu coração e deixe que o Senhor Jesus, assim como nos discípulos, entre na sua vida, tire a incredulidade, apague este medo, proporcione sua paz, você possa viver a alegria e com esta alegria estar satisfeito com tudo que está acontecendo, porque você está sendo chamado para um serviço. Deus te dá essa capacidade. Pense nisso. Aproveite este sábado para esta vivência. Procure outros, compartilhe. Aproveite o tempo. Nós estamos vivendo uma época em que Jesus está nos dando a oportunidade de poder servi-lo de uma maneira como jamais servimos antes. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa dar a você neste fim de semana a oportunidade de ser um servo, uma serva ainda mais produtiva. E se você já tem feito isso, alegre-se e compartilhe essa alegria com outros. Que Deus te abençoe e que este dia em que nós estamos na presença do Senhor seja um dia realmente de plena
celebração do nome de Deus. Vamos confiando porque o Senhor